nessa manhã de domingo, nessa manhã ensolarada, né? A gente já sente o calorzinho do sol, né, esquentando a gente, preparando a gente para um domingo gostoso, né, um domingo acolhedor, que é o que a gente sempre sente quando a gente chega aqui nessa casa, né? A gente sempre, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos recepcionados, isso é muito bom, isso é muito gostoso, né? Isso prepara a gente para que a gente tenha um bom domingo, para que a gente tenha uma boa semana, para que a gente, né, quando retornarmos para os nossos lares, que a gente possa levar também essas boas vibrações, esses fluidos, né, salutares para todos da nossa família, para todos que estão na nossa casa. E nós agradecemos muito essa oportunidade de estarmos aqui, né, de estarmos aqui todos reunidos para ouvir a palavra de Jesus, né, deixada por meio aí dos evangelhos, e é claro também a palavra de Deus, né? Então isso é muito reconfortante para todos nós, é um aprendizado, né, que todo domingo nós temos aqui nessa casa, para aprendermos um pouquinho mais do evangelho e das palavras de Jesus. Então, para darmos início ao nosso encontro de hoje, eu vou chamar o nosso colega aqui da casa, Obadias, né, para fazer a prece inicial. Bom dia. Vamos nesse momento então elevar o nosso pensamento a Deus, né, a Jesus Cristo, e se entregar nesse momento a ouvir, né, o que é tão importante para o nosso dia a dia, essa doutrina, esses ensinamentos, que é através deles que a gente consegue às vezes evoluir um pouco, né? Então, como toda boa palestra, nada melhor do que a gente iniciar com a permissão do nosso Pai, fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Muito obrigado. Então, nós estamos muito felizes hoje de recebermos a nossa companheira Delma para fazer a palestra dessa manhã, uma companheira aqui da casa, né, uma companheira de doutrina, que com certeza vai trazer para a gente uma mensagem muito importante para a gente poder refletir e para a gente poder levar para a nossa vida, para o nosso aprendizado do dia a dia. Muito obrigado, Delma. Bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco, que Jesus esteja com vocês e comigo também. Que Ele seja sempre a nossa fonte de inspiração, é o que nós precisamos. O tema que eu vou discorrer hoje é um tema interessante, que não é especificamente uma lição do Evangelho, mas é uma forma da gente analisar o que acontece na nossa vida, que é a vibração, a frequência vibracional. Como que a gente tem vibrado, de que forma que nós temos nos apresentado na sociedade. Lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, no finalzinho da resposta que o Espírito da Verdade manda, ele fala aqui do átomo ao arcanjo. E significa que nós todos estamos conectados pela energia que cada um tem. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é pura energia. Então, a gente começa, todo ser, tudo que paira no universo, começa dessa pequena partícula chamada átomo. Há estudos que existem partículas menores ainda do que o átomo. Mas é a partir do átomo que nós vamos nos formar. Um átomo se reúne com outro átomo, forma uma molécula, que se reúne com outra molécula, forma um corpo e um organismo. E compõe todo o organismo, por exemplo, humano. Vem os aparelhos respiratório, circulatório. Então, a gente nasce de um átomo, obra e criação de Deus, e temos
fadado destino de nos tornarmos anjo. Que delícia, né? Um dia nós seremos anjo. E isso depende do quê? Única e exclusivamente da nossa capacidade de evolução e transformação. Então, considerando que nós somos energia pura, nós temos frequências vibracionais, que depende de como que a gente se comporta perante tudo. A nossa frequência vibracional ela pode ser alta ou baixa, dependendo do tipo de comportamento que a gente tem. Então, o objetivo hoje é nos alertar sobre a importância que tem de nós elevarmos a nossa frequência. Então, todos nós, por exemplo, quando você chega num ambiente onde tinha uma pessoa que estava com perfume bem forte, você entra no ambiente, você sente aquele cheiro. E aquele cheiro, quando você se aproxima dessa pessoa que está com esse cheiro bem forte, ele entra na gente. Então, isso é uma analogia. É isso que acontece com a nossa energia. Quando a gente abraça, se aproxima de alguém, nós vamos estar emanando vibrações. E nós vamos estar captando essas vibrações. E também emanando as nossas vibrações. Por isso que é importante nós vibrarmos positivamente, não só para o nosso bem-estar, mas também para a gente colocar no ambiente onde a gente vive essa vibração boa, essa vibração negativa ou positiva, conforme cada um, né? Conforme o comportamento de cada um. É natural de nós, seres humanos, às vezes termos momentos de baixa, né, de negatividade, em função das adversidades que a vida nos oferece. Porque a gente sabe que aqui nós estamos sendo testados e provados a todo instante. E esse teste, essa prova, vem do quê? Das adversidades. Das coisas que acontecem conosco, que vai fazer com que a gente teste nossa capacidade de mudança e de transformação, porque esse é o objetivo, esse é o propósito de estarmos aqui nesse plano e de podermos um dia se tornar anjo, de sermos futuramente anjos, né? Dependendo da vibração. Então, várias coisas, não sei se posso dizer assim, permite com que a nossa vibração caia ou se eleva. Pensamento, por exemplo. Nosso pensamento, ele voa, ele não tem limite. Por isso que quando a gente ora, a nossa oração vai infinitamente para o alto e chega até Deus. Nós podemos usar alguns intercessores, porque algumas pessoas, quando vão orar, buscam algum intercessor. Maria de Nazaré, até mesmo alguns médiuns que passaram por aqui, Bezerra de Menezes, né? Chico. Então, a gente usa intercessores, mas quem vai dar a resposta aos nossos anseios, às nossas preces, é Deus. Então, assim, quando a gente pensa, nosso pensamento, ele tem uma força muito grande de alterar a nossa frequência vibracional. Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente pensa. Pensar negativamente ocorre. O que nós precisamos fazer? Quando a gente se perceber com aquele pensamento negativo, a gente mudar, né? A gente ensina até para uma criancinha. Tem um filme da Disney, que eu assisti com a minha neta essa semana, que chama Divertidamente. São dois filmes, um e o 2. Divertidamente. O que fala nesse filme? Sobre sentimentos. E é muito bonitinho o filme, que eu falo que é para adulto, não é para criança. É animação, mas é um filme que retrata o quê? A tristeza, a alegria, a raiva. São 5 sentimentos no primeiro filme. Deixa eu ver se eu lembro todos eles. Então, eles são trabalhados, esse sentimento. O nojo, esses sentimentos são trabalhados, né?
A gente vai ser só alegre o tempo inteiro? Não. A gente vai ter tristeza? Com certeza. Então, a tristeza, às vezes, ela é extremamente importante para que a gente saia do controle da tristeza, porque a tristeza não pode ser o controle da nossa existência. Ela faz parte, assim como a dor faz parte, mas ela não pode ficar ali por muito tempo. Ela tem que a tristeza tem que sair desse controle para que, entre outras coisas, que no caso é a alegria. Então, a alegria, ela não vai ser 100% na nossa existência, porque é praticamente impossível isso, para nós aqui. 100% alegria, eu acho que mesmo na angelitude. Porque esses sentimentos, eles têm que ser trabalhados. Outros sentimentos que precisam ser trabalhados, ansiedade, o medo, a vergonha, são sentimentos que fazem parte do nosso ser. Então, quando a gente tem um pensamento ruim, ele é às vezes inerente, porque é muito mais fácil pensar mal do que pensar bem. É muito mais, parece que é até um trajeto involuntário, a gente vai para essa linha dos pensamentos negativos. Eles vão acontecer? Vão, é lógico, é impossível a gente não ficar triste quando morre um ente muito querido da gente. É impossível não haver tristeza nesse momento. A tristeza, ela vai vir. E, de certa forma, ela é acalentadora, ela é consoladora para aquele momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente vai ficar um momento de muita tristeza, mas aí a gente tem que lembrar que a vida segue e que nós estamos aqui ainda. E que nós precisamos mudar essa linha. Quando a pessoa não consegue sair desse ciclo, né, de tristeza, vem a depressão. Ela adoece. Então, assim, a nossa frequência vibracional, ela também é um item que está intimamente ligado à nossa existência, que é o pensamento. Outras coisas influenciam a nossa frequência vibracional, que são as companhias, as pessoas com quem a gente se relaciona. Se você se relaciona com uma pessoa reclamona, que não vê nada de bom na vida, que está sempre para baixo, para baixo, para baixo, isso interfere na nossa frequência vibracional. Assim como nós também, tendo esse comportamento, a gente vai interferir na vibração vibracional do outro em função do nosso comportamento. Quer dizer, é um toma lá da cá. Então, é muito importante a gente perceber com quem a gente está se relacionando, tá? Não estou dizendo aqui que a gente tem que ter preconceito e excluir essa pessoa da vida da gente. A gente até que tem que auxiliar, né? Nosso trabalho é esse, de uma forma bem sutil, né? Bem sensível, de mudar o comportamento, mudar a ideia daquela pessoa que tem uma elevação muito baixa, de uma frequência muito baixa, que não consegue, às vezes, sair desse ciclo negativo. Então, assim, não é uma tarefa fácil, é muito difícil, porque tem pessoas que têm uma tendência muito grande a isso. E acaba interferindo na vibração. No lar, gente, se a gente tem um elemento dentro de casa que tem essa frequência, começa a dar tudo errado. Parece que nada entra nos eixos, porque só reclama, fala mal dos outros. Não tem assim, não faz um elogio, não eleva. Nós temos que aprender a elogiar, elevar, porque todos nós estamos no mesmo caminho, né, de provas e testes. Todos nós estamos vivendo esse caminho, trilhando essa jornada de provas e testes. Então, assim, a gente tem que começar a entender o que acontece conosco para melhorar essa vibração. Então, uma outra coisa que interfere na nossa vibração e que pode melhorar ou piorar é a música. A música, ela é extremamente importante para elevar. Tanto que a música ela é usada até para produzir. Né? Coloca a música lá para as vacas leiteiras, elas produzem mais. Por quê? Porque a música,
ela tem uma ligação íntima conosco. Então, se a gente ouve uma música que fala só de coisas ruins, de tragédia, de tristeza, nossa frequência vai cair. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Muda a sintonia. Traz para a sua vida uma música tranquila, calma, serena. Até para os bebês, quando nascem, que tem bastante de problemas com cólicas, porque ainda não consegue falar e a gente não sabe o que está acontecendo. Quando a gente coloca uma música, e tem um monte, nas redes sociais, no YouTube, você encontra muitas músicas de relaxamento, música para melhorar. Eu colocava muito para o meu neto deu muito trabalho, quando a neta não, mas o neto deu. Chorava muito, não dormia. Então, assim, é natural isso. E cada um é cada um, A neta não deu. A neta dormia a noite inteira, não dava para de trabalho. Já o neto foi diferente. Então, a gente colocava muito isso, muita música para fazer dormir, para manter isso. E aí, pensa nisso. Quando você está naquele momento assim, mais chateado, mais aborrecido, vai lá e coloca uma música. Calma, sereno, para te trazer essa paz de espírito. Porque, na verdade, é o que nós todos queremos. Ter paz de espírito. O mundo pode estar caindo, mas você está bem consigo mesmo. E isso é muito importante. E como que a gente melhora isso? Prestando atenção no que a gente ouve, no que a gente fala, no que a gente verbaliza e no que a gente pensa. Então, o pensamento, as companhias, a música, a fala, tudo isso interfere na nossa vibração. Também o que interfere na nossa vibração, o que eu leio, as leituras que eu faço. Se eu não estou bem, gente, eu tenho que procurar uma leitura edificante. Então, eu busco o Evangelho, eu busco uma autoajuda aí, os nossos lares da vida. Então, assim, os vários livros que tem aí à nossa disposição, eu busco um texto que te eleva, que faz você refletir. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com as coisas que a gente lê, as leituras que a gente faz. Então, vamos buscar ler coisas boas. E não vamos compartilhar coisas ruins, porque a internet está cheia de coisa boa, mas ainda está cheia de coisas ruins. Às vezes até clichê. E daí que é clichê? Se for um clichê bom, o que é clichê, Clichê é aquilo que todo mundo fala. Falar de Deus é algo que todo mundo faz. Todos nós falamos de Deus. Que problema tem nisso? Que bom. Não tem problema que seja esse clichê de falar de Deus. Falar de Deus é sempre muito bom. Falar de Jesus também é sempre muito bom. Mandar mensagem de elevação sempre é muito bom. Não tem importância ser clichê. Clichê é bom. Só que, claro, tem que emanar do coração. É importante que aquilo que a gente verbaliza, como fazer uma prece na hora que a gente está iniciando, seja uma verbalização interior de algo que está dentro da gente. Porque a gente fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisas boas, nós vamos falar coisas boas, senão não vamos falar de coisas boas. Então, a fala ela é extremamente importante. E a gente tem que aprender a falar positivamente, agradável. A gente tem que ser aquela pessoa que, quando alguém se aproximar da gente, vai ficar feliz. Porque está perto da gente. Porque a gente tem sempre uma palavra boa, positiva, de alegria. Dá para ser 100% assim? Não dá, eu sei que não dá. Nós somos humanos, cheios de defeitos, cheios de erros e acertos. Mas não adianta a gente intensificar os nossos erros. Vamos pensar nos nossos acertos, nas coisas boas que a gente tem feito, naquilo que a gente sempre faz de bom. O que outra coisa melhora a nossa vibração, a nossa frequência vibracional? A prece.
A oração. A oração, ela é extremamente importante para melhorar a nossa frequência vibracional. E aí, você já orou hoje? Você já fez a sua prece hoje? E a prece, gente, ela não tem que ser algo dirigido. Ela pode ser fruto de apenas um pensamento. Você está tomando o seu café da manhã e você agradece a Deus pela comida que você está recebendo. Você vê o seu neto andando do lado para o outro e você agradece pela vida dele. E eleva a Deus, desejando que ele tenha uma vida maravilhosa. E a gente pode fazer isso para os filhos, para o marido, para a esposa, para quem estiver contigo. Então, assim, a gente pode estar constantemente em prece. Aliás, a gente deve estar. Isso aqui não é uma coisa, quando a gente pensa em prece, não precisa ser uma coisa dirigida, eu tenho que rezar o Pai Nosso. É óbvio que a gente vai rezar o Pai Nosso, porque isso já faz parte da gente. Né? É uma prece que já está impregnada na gente e que a gente sabe. E é uma forma de elevar a nossa frequência vibracional, não tem problema. Tá? Deve usar. Pode ser considerado um clichê? Não. Mas é algo que já faz parte da vida da gente, a gente orar. Uma Ave Maria, né? Um Pai Nosso. E outras preces aí que a gente conheça. Então, é muito importante que a gente tenha uma prece na nossa vida, sempre. No trabalho, quando você está com um problema muito intrincado, que você não consegue solucionar, e de repente você encontra a solução, agradece a Deus por isso. Eleva seu pensamento de gratidão e vai ver como a sua vida vai melhorar. Dá para ser 100% assim? Ainda não dá, porque a gente ainda é muito imperfeito. Mas são formas de você melhorar a sua frequência vibracional. E a frequência vibracional, ela tem outros benefícios. Ela pode ser a cura de uma enfermidade. É a forma que a gente tem de curar, seja aquela enfermidade moral, emocional, física até. Porque como se opera os milagres, entre aspas? Como se opera os milagres? Os milagres se operam pela fé que a gente tem. É assim que os milagres se operam. E como que é trabalhado essa fé? Não é só a verbalização, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas é um sentimento muito forte interiormente, né, que te joga para cima e eleva. E você pede com toda a força do seu ser, dizendo que você é indigno, imperfeito, cheio de defeito, mas que você precisa que aquilo seja atendido. Então, você se coloca em posição de humildade, você se coloca em posição de um devedor, mas de alguém que precisa da ajuda dos altos. Que Deus esteja contigo naquele momento de aflição, naquele momento de dor. A frequência vibracional depende única e exclusivamente da gente mesmo. Ela vai ser grande, alta, elevada ou não. Quando a gente está fazendo a caridade, e a gente está se doando, mas se doando mesmo, de verdade, para alguém que está necessitando, sem ser uma coisa de ritualista, né? De ritual, aí eu tenho que ajudar e pronto. Eu vou lá e pego um dinheirinho e dou para alguém. Mas a gente não se doa com a coisa. Tem valor aquele dinheirinho doado? Tem, claro que tem. Tudo que a gente faz tem valor. Mas o valor maior está no quê? No nosso comportamento, na forma com que a gente faz. Tudo isso que eu estou dizendo, estou falando,
eu fico falando, eu fico lembrando das coisas que eu faço. Não quer dizer que eu faça, tá? Porque a gente vem aqui, fala um monte de coisa legal, porque os livros nos ensinam. A gente vem e fala, isso não quer dizer que a gente faça. Mas a gente sabe que tem que fazer. Aí tem uma frase do Paulo, apóstolo, muito oportuna, né? Por que será que tudo que eu quero fazer eu não faço? Por que será que tudo que eu não quero fazer eu faço? E tudo aquilo que eu quero fazer eu não faço? Porque eu sou um ser imperfeito, cheio de defeito, e às vezes eu não percebo as coisas que eu tenho feito. Então, para que eu faça tudo o que eu quero fazer, eu tenho que olhar como que está a minha vida. Então, assim, uma coisa que interfere na nossa frequência vibracional é o ambiente também. O ambiente onde a gente entra. Quando vocês entram aqui nessa casa, vocês sentem a energia do ambiente, né? A gente, como diz os jovens, né? A gente percebe a vibe do lugar, né? Quando você entra numa discoteca, você também sente a vibe do lugar, né? O ambiente onde você está. E lá, esse é um ambiente de muitos, sim, de diversos circunstâncias, de gente pensando em coisas boas, mas de gente pensando em coisas ruins, né? Nos desejos mundanos. Então, ali o ambiente, ele tem uma frequência ali naquele ambiente das pessoas que ali estão. Então, se você não quer entrar naquela vibe, você não pode ir lá. Se você quer ter uma vibe bacana, serena, você vai procurar lugares assim. Quando eu estive numa cidade em Porto Frio, e aí a gente fez alguma viagem e foi para o Rio de Janeiro. Eu fiquei um dia no Rio de Janeiro. Passei por uns bairros do Rio e fui, é óbvio que a gente foi para o Rio para ver o Cristo Redentor. E fui lá para o Cristo Redentor. Foi uma das viagens mais legais que eu fiz. Se vocês sentirem a vibe e a vibração daquela capelinha que tem embaixo do Cristo, é uma coisa que não tem palavras que definem e que explica. Né? Quem já esteve lá e quem já teve oportunidade de ir, sabe do que eu estou falando. Você entra naquela capelinha, uma capelinha que tem embaixo, né? Tem o Cristo em cima, embaixo tem uma capelinha. Você sente uma energia tão tranquila, tão serena, tão acolhedora, que não tem palavra que defina. Por quê, gente? Porque todas as pessoas que ali adentram, todas, só entram com um pensamento bom, positivo, de elevação. Tem gente que vai lá para reclamar uma dor? Tem, mas vai com um pensamento positivo, vai com energia boa. Então, assim, a gente sabe que então a vibe não depende daquela estátua do Cristo. Não é a estátua que promove aquele bem-estar, são as pessoas que ali entram. Porque nós estamos conectados uns com os outros. Do átomo ao arcanjo. Nós vamos chegar a serem anjos. É tão consolador isso, né? É tão maravilhoso e até inacreditável a gente pensar que nós poderemos ser anjo um dia, né? É algo assim inacreditável. Eu sempre penso, não sei se vocês pensam, se algum dia eu estiver próximo de Jesus, como é que vai ser? Se a gente chegar na frente dele e conversar com ele, como é que vai ser? Eu vou sentir tanta vergonha. Mas tanta vergonha, eu acho que a gente vai entrar numa emoção tão profunda que a gente não vai nem ter palavras para falar com ele. Embora a gente está sempre com ele aqui junto da gente, né? Porque nós todos estamos. Jesus está aqui do nosso lado. Mas assim, ainda é algo que não é palpável, né? Que não é
concreto, porque nós somos São Tomé. A gente precisa ver para crer. Né? A gente tem essa coisa do São Tomé de sentir algo vendo. E quando a gente lembra dos nossos entes queridos, daqueles que já partiram, né? Das pessoas que a gente amou e que já não está mais conosco, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, pessoas com quem a gente teve uma vida comum e que já partiram. Como vai ser na hora que a gente reencontrar essas pessoas lá no plano espiritual? Que sentimento maravilhoso vai parar dentro da gente, né? Então, assim, a mensagem que eu trouxe hoje é essa. A ideia que eu trouxe hoje para a gente refletir durante a semana é como que eu tenho vibrado, como que está a minha vibração. Eu estou tomando cuidado de trabalhar com uma vibração legal? Se eu sou aquele que fala só reclamo, cara, eu não posso reclamar de jeito nenhum, porque eu só reclamo. Então, tudo é consequência daquilo que a gente faz. E aí eu pergunto novamente, você já orou hoje? Você já fez a sua prece hoje? Essa é uma pergunta boa, tá? Eu espero que a resposta seja sim, eu já orei. A gratidão abre as portas para que coisas boas fluam positivamente na sua vida. A gratidão abre portas para que as coisas boas fluam positivamente em sua vida. Você já orou hoje? Você já orou hoje? Pense e reflita. Se não orou, está em tempo. Se orou, continue orando. E faça isso a todo instante da sua vida, porque ela vai abrir portas. Você acredita nisso? Não sei. Se você não acredita, está tudo bem. Se você acredita, está tudo bem também. Experimente. Coloque isso na sua vida. Para finalizar, eu vou ler um texto aqui, que é de uma autora chamada Liliane Cady. Ela tem um livro que chama Abrindo Portas Interiores. Eu gosto muito das mensagens que essa Elie traz, porque ela traz sempre um quê? Ideias boas de pensamentos bons e positivos. Aí ela diz assim, aprenda a pensar e a sentir pelos outros. A fazer por eles o que você gostaria que eles fizessem por você. Aí eu falei para minha neta outro dia, ela fez um negócio que não era legal. Eu falei assim, e aí, se eu fizesse isso com você, você ia ficar feliz? Não, eu falei, então, meu amor. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente quer que faz para a gente. Né? A gente ainda está na infância, né? Nós vamos aprender. Aprenda a compreendê-los e penetre em suas vidas, em seus corações, derramando amor e compreensão sobre eles, assim eliminando toda crítica, julgamento e condenação. Perceba que o amor transforma e transmuta toda a amargura e todo o ódio, enquanto que a compreensão abre os corações fechados, frios e apáticos. Pratique essas palavras. Não resista ao mal, mas supere o mal com o bem. É mais fácil falar do que fazer. Mas até que tenha sido praticado e vivido, não haverá paz e boa vontade para o mundo. Estas palavras têm sido ouvidas, lidas e pregadas através dos séculos, mas não têm sido vividas. E é por isso que existem guerras, destruição, maldade e ódio no mundo. E essa situação vai continuar até que a humanidade tenha aprendido a viver a vida,
não apenas falar sobre a vida. Tenha aprendido a viver e fazer vibrar estas maravilhosas palavras no seu dia a dia. Então, que a gente aprenda a vibrar sempre alto, sempre positivamente, sempre com alegria, com felicidade, mesmo que a nossa vida esteja passando por momentos ruins e dificultosos. Eu sei que não é fácil, né? Mas é a lição que o Evangelho traz para a gente e a lição que a gente tem que aprender, que a gente tem uma bela vida a ser vivida. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana, de bastantes reflexões boas e positivas. Muito obrigada, viu?